Vamos então agora ao deputado Felipe Maia, e será o último orador para que possamos encerrar a sessão. Senhor presidente Gilberto Nascimento, colegas parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem, nos ouvem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, há poucas semanas eu estive a convite do meu partido no INSPER, que é o Instituto de Pesquisas Avançadas de Economia no Brasil, um instituto muito respeitado, e que lá nós nos debruçamos sobre o futuro do Brasil. Uma conversa aberta, onde nós colocávamos o nosso ponto de vista político, e por outro lado o INSPER colocava o ponto de vista econômico. De lá se saiu uma clara observação e conclusão de que nós precisamos trabalhar no gasto, no corte do custo da máquina. Não adianta um governo cortar, ou não adianta um governo pensar apenas na arrecadação de impostos. Isso é correr atrás do rabo, porque criar novos impostos é relativamente fácil. Para se ter uma ideia, um presidente da República, ele pode, de uma forma rápida, sem o pedido de aprovação do Congresso Nacional, aumentar impostos tais como IPI, que são sobre produtos industrializados, sobre operações financeiras, como é o caso do IOF, assim como o imposto sobre os combustíveis, que é a CID, sem pedir autorização do Congresso Nacional. Ou pode fazer o que o governo federal está tentando fazer, flexibilizar o orçamento através da DRU, ou tentar de uma forma pressionando a sua base criar a CPMF. Mas essa não é a solução para o Brasil. A solução para o Brasil é que o governo estivesse preocupado em cortar gastos. É que o governo federal estivesse preocupado em se debruçar quanto a uma reforma previdenciária. Estivesse preocupado em se debruçar sobre uma reforma tributária. Estivesse preocupado em fazer transparência sobre os gastos públicos e avaliar se vale a pena alguns programas que aí estão colocados e que muitas vezes não trazem retorno à população que estão sendo beneficiada. O que se busca e o que se deve buscar, seja que governo for, é o trabalho da despesa, não a busca da receita. E aí, senhor presidente, é com grande tristeza que nós vemos a realidade do governo do PT, que aí está. Para se ter uma ideia, a consultoria Tendência fez um estudo e mostrou que a equipe econômica do governo dedicou a encontrar 10 maneiras de aumentar alíquotas de tributos para se obter um recurso de 35 bilhões de reais. Em contrapartida, se debruçou em buscar apenas 4 maneiras de economizar 22 bilhões de reais no ano de 2015. Senhor presidente, a cada ponto percentual da carga tributária brasileira, se aumenta também, a cada 1 ponto de carga tributária, se diminui 0,5 a capacidade de se aumentar o PIB. Os empresários não aguentam mais a burocracia e os altos custos do nosso país. Para se ter uma ideia, por exemplo, diversas empresas brasileiras estão transferindo as suas operações para outros países. Países vizinhos como o Peru, o Uruguai e o Paraguai. E para ilustrar isso, eu trago aqui uma empresa da minha terra, a empresa Riachuelo Guararapes, que transferiu a sua operação do Paraguai, do Brasil, para o Paraguai, levando para aquele país investimentos na ordem de 5 milhões de dólares, ou seja, nós estamos falando de 20 milhões de reais, e algo em torno de 2 mil empregos diretos. Empregos, senhor presidente, provavelmente colocaram o meu tempo equivocado, são 9 minutos, e se eu não me engano, colocaram 4 ou 5 minutos. Eu peço que Vossa Excelência, para não prorrogar minuto a minuto o meu tempo, que possa corrigir no painel. Mas eu volto a dizer, senhor presidente, são empresas que deixam o nosso país e vão gerar emprego e renda em outro país, gerando competitividade em países que possuem e encontram tributos, custo de energia, custo de transporte, bem menores do que são encontrados no Brasil. Assim como uma burocracia ou uma facilidade de se abrir empresa, de se fechar empresa, de se pagar impostos diferente do Brasil.
Nós estamos, através desse modelo econômico e desse vício socialista do governo do PT, que finge que é um governo preocupado em gerar emprego, e não é, porque se fosse, não teríamos só esse ano 1 milhão de carteiras de empregados com carteiras assinadas demitidos. Países, senhor presidente, vamos analisar, por exemplo, o PIB de alguns países vizinhos ao Brasil, que estão competindo com o nosso país. E como eu disse aqui, o Paraguai já levou, por exemplo, a Guararapes, a Riachuelo, outras empresas estão indo para outros países. Vamos analisar, por exemplo, como é que está o PIB do Brasil. Esse ano será menos 2%. E diversos parlamentares aqui da base do governo insistem em dizer que a crise é mundial. Vamos analisar apenas países como o Paraguai, o Peru, a Colômbia e o Chile, para não irmos à Inglaterra, aos Estados Unidos, à França, para não dizerem que nós estamos aí querendo analisar o Brasil com países de primeiro mundo. Então vamos lá, o PIB do Paraguai este ano vai crescer em 3,5%, o Peru 2,8%, a Colômbia 3%, o Chile 2%, e volto a repetir, o Brasil menos 2%. Qual é a razão disso, além da facilidade nos países vizinhos, com menos burocracia, uma redução do custo da energia, a facilidade dos transportes bem maiores? Por exemplo, só para finalizar, senhor presidente, para nós podermos cumprir o regimento da casa, é a carga tributária e o sistema tributário bem mais fácil. Para finalizar, eu aqui ilustro, por exemplo, a carga tributária do Paraguai, que gira em torno de 16,5%, onde no Brasil nós temos uma carga tributária, ou seja, um PIB de 36%. Portanto, senhor presidente, parlamentares brasileiros e brasileiras, nós precisamos urgentemente sensibilizar este governo de que o modelo econômico do país está equivocado e que nós devemos sim investir na desburocratização, na facilidade do empresário de poder empreender nesse Brasil, num plano de logística nacional, no barateamento da energia e na redução da carga tributária. Vamos investir, vamos pensar em cortar gastos, não em criar novos impostos. Muito obrigado pela sua paciência, senhor presidente, pela sensibilidade aqui de me permitir falar no encerramento dessa sessão, mas era importante deixar esta mensagem ao governo do PT, para que o Brasil possa ter dias melhores. Muito obrigado. Muito bem, deputado. Deputado Roberto Brito havia solicitado, infelizmente, deputado, como nós já passamos aí um pouquinho do tempo, eu vou